Fala, gente! Seja todos bem-vindos. Com a ajuda de Deus, hoje vamos ler o livro de Marcos, do capítulo 2, tá? Do versículo 1 ao 12. Então, que a paz de Deus seja na sua vida, comunhão com o Espírito Santo. Já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Muito importante aí você se tornar aí um inscrito, tá bom? Deixa aí o seu like, o coraçãozinho, o joia, tá bom? Da onde você estiver assistindo, seja bem-vindo. Pegue sua Bíblia, tá bom? Muito importante que você esteja com a sua Bíblia na mão, para juntos nós aprender aqui dos ensinamentos de Jesus, tá bom? O título, O Paralítico de Capernaum, tá bom? Vamos lá. E alguns dias depois, entrou outra vez em Capernaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse-lhe ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus. Mais um milagre que Jesus faz, e no começo do seu ministério, segundo o Evangelho de Marcos, né? Jesus estava na casa dele e descobriram que eles estavam lá, e foi uma multidão, ao ponto que, como que está escrito, ó, que nem ainda nos lugares junto à porta não cabiam, e anunciava-lhe a palavra. Então encheu tanto a casa que fechou a entrada da porta, não cabia mais ninguém. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. Então olha que interessante, um homem paralítico, ele tinha 4 amigos, que, por certo, estavam sabendo das obras e maravilhas que Jesus estava fazendo, e eles falaram: Vamos te levar lá. E a pergunta é: você tem amigos que te levam para Jesus? Que te conduz por caminhos e por lugares que vai resolver o seu problema? Que te aproxima de Deus? Esse paralítico tinha. Ele tinha um problema, ele tinha uma deficiência, ele sofria por causa disso, mas ele tinha amigos que não ia lá só visitar ele ou ajudar ele de alguma forma ali na casa. Por certo, eles descobriram que Jesus fazia milagre, ou talvez o próprio paralítico disse: Olha, eu ouvi dizer que tem um homem aí que faz milagres, maravilha, me leva lá. Não está escrito
se foi o paralítico que pediu para ir lá ou se foi os amigos que levaram. Só que vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Não sabemos se foi o paralítico que pediu ou os amigos que quiseram levar. De fato, sabemos que os 4 levaram o paralítico para Jesus. Não sabemos a história antes desse fato deles irem levar o paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha que interessante, a porta estava fechada, muita gente escutando a palavra de Jesus, ao ponto de eles queriam tanto que o amigo encontrasse, tocasse em Jesus, ouvisse a palavra de Jesus, que eles subiram no telhado. Glória a Deus. Eles subiram no telhado, descobriram o telhado e desceram o homem por uma corda. Olha que amigos, que amizade fantástica. Uma amizade que fez todo esse trajeto para ajudar um amigo necessitado. Aqueles 4, talvez eles tinham problemas, talvez eles tinham necessidades que eles precisavam também que Jesus operasse uma obra na vida deles, mas eles estavam lá para interceder por um amigo, para fazer aquilo por um amigo. E a pergunta que eu te faço é: você tem amigos desse nível? Ou você é um amigo nesse nível de fazer algo que fora do natural? Porque outras pessoas estavam lá também para ouvir a palavra de Jesus ou ser curado, mas nenhum deles tiveram a ousadia que esses 4 amigos tiveram de subir no telhado, tirar a telha do telhado, descer ele pela corda, segurar a corda, porque imagina o peso, se você segurar um homem por uma corda, um homem deitado. E isso surpreendeu Jesus. E está escrito: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. Glória a Deus. Porque antes de você alcançar um favor de Deus, físico, material, financeiro, Ele quer resolver um problema espiritual. Que na palavra diz que todos pecaram e estão destituídos da glória. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que cumpriu um sacrifício perfeito, que pelo sangue dele nós somos salvos. E é isso que Jesus vem oferecer primeiro, tanto para você, para mim e para esse paralítico. Se você olhar, Jesus sempre vem perdoando o pecado primeiro, porque o sangue dele perdoa pecado para aquele que crê. Então, independente do que você faça, se você crê que Jesus morreu em seu lugar, que você era condenado, mas pelo sangue dele você é perdoado, você já acessa o favor de Deus. E aí ele perdoando o pecado, porque de todas as necessidades que nós temos, seja ela física, emocional, seja ela material, financeira, familiar, a primeira que Deus precisa restaurar é a espiritual. Te dá a dignidade de estar na presença do Rei. E Deus não tem parte com o pecado. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, Ele vem perdoar os pecados para aí sim você se tornar filho e aí sim você ter dignidade de buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Mas ali sempre haverá os críticos, sempre haverá aqueles que julgam. E os escribas, que eram homens que escreviam a letra, né, a Bíblia, eles estavam ali, os pergaminhos, e eles não falaram nada, mas no seu próprio coração eles diziam: esse homem está blasfemando, quem pode perdoar pecado senão Deus? Mas Jesus era Deus. E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim
pensavam e falavam entre si, ele disse: por que vocês pensam sobre essas coisas nos seus corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua cama e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar o pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui nessa história eu consigo enxergar amigos verdadeiros, amigos que fazem coisas fora do natural para ajudar um amigo. Aqui eu vejo Deus querendo restabelecer a conexão entre nós e Ele, e para isso precisa ter um arrependimento do pecado, precisa ter um perdão de pecado. Glória a Deus. Aqui também tem os críticos, tem os que falam da obra de Deus, que falam de Deus, que falam de Jesus, que falam sobre o milagre. Eles não estavam preocupados eles não encontraram a fé que Jesus encontrou no coração daqueles que colocaram o paralítico lá. Eles acharam aquilo normal. E o normal naquele momento era estar lá embaixo. Talvez quantas pessoas estavam lá fora, multidões estavam lá fora, sem poder ouvir a palavra, sem poder estar perto de Jesus, ficaram lá fora. Mas esse povo que queria chegar perto de Jesus, se não conseguiu chegar por baixo, eles caçaram um jeito e vieram por cima. E assim nós devemos ter essa ousadia de se chegar perto de Deus. Nas orações, nos louvores, congregando, buscando a Deus enquanto se pode achar. Para que Ele encontre fé no meu e no seu coração e possa acontecer isso aqui, ó. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. E aí ele alcançou o favor de Deus, saiu de lá limpo espiritualmente, com os pecados perdoados, e saiu de lá limpo fisicamente. Aqui não fala quantos anos esse homem estava paralítico, mas mostra o dia 1 dele liberto, dele pegando o leito dele, as roupas dele, e saiu glorificando a Deus. Não só ele, mas a multidão que estava. Porque toda obra que Deus faz não é simplesmente para você, é para o povo que está ao seu redor. Ver a mudança e glorificar a Deus pela obra que o Senhor tem feito na sua vida. Porque nós somos garotos e garotas propagandas do reino de Deus. Através das obras e maravilhas que Deus faz na nossa vida, o nosso testemunho vai fazendo a propaganda do reino de Deus e influenciando pessoas para o reino de Deus. O jogo é esse: perdão de pecado, santificação e a justificação que o Senhor fará na minha e na sua vida, enxugando as nossas lágrimas, limpando todas as acusações do inimigo e levantando a nossa cabeça. Beijo no seu coração, que você e eu possa ter a fé de fazer o impossível e impressionar o reino dos céus. Assim como Jesus ficou impressionado com a ousadia, com a fé, ao ponto de ficar impossível ele não cumprir aquilo para o qual ele veio fazer, que era perdoar pecados e curar os enfermos e pregar o evangelho. O evangelho. Tamo junto? Beijo no seu coração. Se inscreva no canal aí. Bom, tchau.